Recebê-la aqui, finalmente, uma entrevista presencial com a deputada Paulinha. Bom dia, bem-vinda, Paulinha. Bom dia, querido. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Pela cidade. E a gente chega com uma chuvinha gostosa, né? E hoje de manhã acordei aqui em Tubarão, né? Tive o privilégio de dormir aqui. Cara, quando eu abri um pouquinho da janelinha, assim, 6h pouco da manhã, eu digo, ai, que vontade de ficar mais um pouco na cama. Tá propícia a perder horário. Tá propícia a perder horário, né? Isso aí. O grande problema da deputada, sabe qual é, né, o Bic? Eu não vou conseguir fazer a entrevista direito por conta do nome. Ele tem um problema com o nome Paulinha. O nome da falecida, né? O nome ele chama de falecida a ex-mulher dele, então ele chama de falecida Paulinha. Desgraçada. Ela me deu um pedala, então eu posso chamar de Ana Paula pra não falar. Pior que nós estamos brincando. Ana Paula, sim. Nós estávamos brincando, mas nós temos aqui um quadro na Hiper, né, que nós temos, aliás, uma coluna na Hiper, né, no horahiper.com.br, com uma psicóloga, e o nome dela é Jéssica de Paula. O nome das minhas duas ex, Jéssica e Paula. Eu falei, eu só vou te chamar de doutora e te joga daqui. Porque... sofrimento. Coração pra sofrer. Por isso que eu gosto Mas de já tem outra? Não, estamos avulso. Estamos no Tinder. Estamos no Tinder agora, estamos buscando. Paulinha, 4 anos, teu primeiro mandato, depois, experiência política tu já tinha, claro, já tinha essa vivência, prefeita de Bombinhas, tudo, mas primeiros 4 anos, passou por uma muvuca danada, né? Teve mudança de partido, teve um monte de surpresa. Dá para fazer um balanço desse mandato? Como é que tu fecha esse mandato aí? Eu chego hoje eu posso te dizer que eu tô muito motivada de novo e com o coração repleto de esperança, mas eu cheguei a repensar a possibilidade de parar, entendeu? Na política, de fato, assim. Foram períodos muito tensos, muito tristes, né? A Covid em si nos trouxe muitas reflexões, eu acho. Mas a maneira como a política catarinense lidou com a Covid dentro do parlamento foi, para mim, muito desastrosa, muito sofrível. E na época, o episódio que me fez liderar o governo Moisés e sozinha praticamente defendê-lo foi muito doído, né? Você fica muito exposto, apanhando de todos os lados. Foi um período bastante difícil. Mas eu sempre trago a fé para essas questões, porque quando você acredita realmente, quando você tem convicção que está fazendo o que é certo, e carrega contigo uma fé verdadeira, as coisas vão se dissipando, os problemas, e aí você consegue enxergar que segue no caminho da retidão e tudo bem. Hoje o meu desafio é, de fato, estar num parlamento que a gente possa promover em maior escala um parlamento mais ético, mais justo, mais íntegro, com mais preocupação efetiva ao coletivo e não aos interesses de grupos ou interesses individuais. Essa é a contribuição que eu quero ajudar a dar na política catarinense, entendeu? É claro que é importante a gente ter retidão no governo, porque é isso que transfere recurso para as cidades, não é outra coisa. E, evidentemente, o mínimo de competência. Mas o parlamento ele não pode ser o algoz, ele não pode ter uma faca apontada para chantagear o governo ao prazer ou à conveniência de alguns. E eu quero muito contribuir para que esse ciclo da política catarinense seja rompido em definitivo. Por isso que eu sou candidata à reeleição. Mas deputada, embora o parlamento... A senhora trabalhou no período mais tenebroso dessa relação entre o nosso parlamento e a Casa da Agronômica, né? No momento que o Moisés não tinha diálogo nenhum. Faltou tato político do governador do estado para tratar também com a LESC. A senhora concorda com isso ou a senhora discorda? Não há dúvida que o Moisés ele deveria ter tido uma postura mais aberta e mais acessível aos deputados. Mas isso não justifica o impeachment. Um remédio muito mais amargo do que a doença foi aplicado. Ele nunca se negou a atender alguém. Não é que as pessoas dizem assim, mas o Moisés mudou. Eu conheço ele igual todo mundo. Eu não era amiga dele antes, eu não fiz campanha para o Moisés. Eu comecei a conhecê-lo como todos os deputados. Mas eu não tenho o nariz empinado e nunca precisei que o governador me bajulasse para tratar de um assunto que é de interesse de Santa Catarina. E ele nunca se negou a receber as pessoas. Eu também nunca fui pedir cargo para ele, espaço no governo, entendeu? Nós sempre tivemos uma relação muito amistosa. E eu concordo que o Moisés, de fato, num primeiro momento, deveria ter se colocado mais à disposição, aberto mais ao diálogo.
Então, o que eu quero só te falar, porque, assim, ó, pensem em vocês. O fulano de tal não mostra os dentes para mim. Não é, então, só por causa disso eu vou fazer um mal, eu vou acusá-lo de uma coisa que ele não fez? Não justifica. Quando eu defendi o Moisés, eu sempre disse isso para as pessoas, não era por ele, era por mim. Como é que você vai condenar um inocente pessoal? Os 40 colegas, por que depois todo mundo virou Moisés? Ó, eu vou dizer para ti, ó, eu vi, não foi ninguém que me contou porque eu estava lá. E eu estou falando de gente, de humanidade, eu não estou falando de político como se a gente fosse uma raça alienígena, entendeu? Diferente. Porque nós somos gente igual qualquer um. Eu vi colegas meus dentro daquele plenário votando pelo impeachment de cabeça baixa, sem dizer um pio, porque sabia que estava fazendo algo que era errado. Submetido à ordem de um sistema. E é isso que eu contesto. As pessoas deveriam criticar o Moisés pelo que ele merecia ser criticado. Ó, governador dialoga pouco, liguei e o governador não atendeu. Ok. Agora, promover um impeachment por causa disso? É que bonitinho isso aqui. Vou botar o copo de água, ganhei um negócio. Não tem problema, aqui é meio várzea mesmo, aqui a gente pode aparecer. Então, é isso que eu achei. Eu achei que não cabia, entendeu? Essa foi a situação. E foi te trazendo uma série de dissabores, assim, Meu Deus do céu, eu apanhei mais... apanhei feito mala velha, meu filho, de todo jeito, de todo lado. Eu lembro disso, eu fiz algumas entrevistas com a deputada por telefone à época e a gente sabe que o parlamento, com exceção da Paulinha e um outro enrustido, né, que defendia muito timidamente o Moisés, agora, por mais que ocorram várias críticas, eu não sei se tem esse lance do feeling de comandante do bombeiro, de lealdade. O Bolsonaro, perdão, o Moisés, ele sabe, ele reconhece quem fica ao lado dele e a gente vê no carinho do trato que ele tem com a Paulinha, com o Lucas Esmeraldino e com todos os que estão à sua volta. Mudando um pouquinho desse relacionamento, deputado, você também passou por, como o Bica disse no prenúncio ali, também teve aí uma vida agitada politicamente, falando porque você se elegeu pelo PDT. Né? E você acabou criando alguns... Deu aí muita briga partidária por conta dos seus posicionamentos. Você acabou saindo do PDT. Não, eu fui expulsa. Foi saída do PDT, é verdade. A senhora considera que foi uma mudança positiva na sua trajetória política? Rapaz, eu vou te falar uma coisa na real, assim, só que o que eu penso às vezes, eu penso que Deus deve ter pensado assim, né? Poxa, eu vou ter que fazer alguma coisa para botar essa menina para fora desse partido, porque ela sozinha não vai ter coragem. De verdade, eu acho que foi uma libertação. Porque, claro, eu tive 32 anos filiada no PDT, me filiei aos 13 anos de idade. Eu jamais ia sair do PDT por livre e espontânea vontade, pelo apego emocional, relacional que a gente constrói ao longo de uma vida. Mas eu tenho certeza absoluta que não é que foi bom para mim, foi ótimo. O PDT, embora seja um partido que tem uma história muito bonita, é um partido que apodreceu, como muitos, entende? Apodreceu, envelheceu. Ele prega uma coisa, mas a prática do PDT é completamente diferente do seu discurso. E foi por isso, eu acabei expulsa porque eu simplesmente... O sistema... Escutem uma coisa que eu vou dizer para vocês. O sistema não gosta de gente que não pode ser controlada. E eu não sou controlada, eu sou uma rebelde. Quem determinou essa expulsão? Foi o Manuel Dias ou foi a Nacional? Todo mundo junto. A Nacional, a pedido do Manuel. Que eu tenho, para vocês terem ideia, minha filha mais velha se chama Manuela, pessoal. Tem 25 anos. Manuel? Em homenagem a ele. Ao Manuel Dias? Mentira. Mas por que tu foi homenagear o Manuel Dias, o homem sem voto em Santa Catarina? Cara, quando eu tinha... Porque o meu pai faleceu cedo, eu tinha nele uma figura de pai, entendeu? E há 25 anos atrás, né? Eu era uma menina, eu tive a minha filha com 21 anos, sabe? Eu achava que eu... A tua referência brisolista aqui era ele. Era ele, entendeu? Eu era cega, entendeu? E assim, eu falo isso para a juventude porque é muito importante. Eu falo para nossa juventude do PDT, inclusive eu digo isso. Eu não quero que eles se permitam ser usados, como eu já fui muitas vezes por um partido político. É importante os partidos e a gente tem que ampará-los, apoiá-los, dar nossa contribuição social, civil.
Mas a gente não pode se colocar num estado de cegueira tão grande que a gente não enxergue o que está ao lado. E eu vou dizer para ti, para todo mundo que está nos ouvindo hoje, a maior lição que eu tenho a essa altura da minha vida é poder com convicção dizer que ficha de filiação partidária não define caráter de ninguém. Uma pessoa, para ser melhor ou pior, ou merecer o nosso voto ou não está nos atributos que a gente vai elencar ao partido político. Infelizmente, os tempos da discussão ideológica ficaram na década passada. Hoje, o Brasil, ele precisa discutir antes de tudo. Olha como a gente regrediu. Hoje, antes de a gente discutir ideologia, nós estamos discutindo ética. A gente vota no cara, depois descobre que o cara é corrupto, pessoal. A gente está discutindo honestidade antes de qualquer coisa. Então, eu acho que a gente tem que avançar. Sim, mas para finalizar a tua pergunta, eu acho que foi muito bom para mim ter saído do PDT, embora eu tenha deixado lá muitos amigos. O PDT hoje não muitos representa... não, né, deputada? Que partido é uma mixaria em Santa Catarina. Muitos eu digo porque se for olhar a conjuntura nacional, né? Eu conheço o PDT do Brasil todo. Em Santa Catarina, realmente vai ficar cada vez menor. Bom, quando tu te elegeu 4 anos atrás aí, tu era a ex-prefeita de Bombinhas, uma história muito vinculada àquela região. Que, aliás, tu já comprava umas brigas boas também, a história de botar pedágio, tu gosta dessa, né? Do Rococó, do Rococó. Mas não dá para negar que tu teve uma vivência estadual muito grande nesses 4 anos. Tu rodou o estado inteiro, né, Paulinho? Inteiro. A gente trabalha objetivamente de Praia Grande até Dionísio Cerqueira. A gente visitou o estado inteiro. E a gente tem grandes amigos nas mais diversas regiões. E eu não sei nem te explicar porque, assim, não é uma meta. Isso, eu trabalho com planejamento no exercício do meu dia, porque você senão não, né, 24 Sim. horas não cabe nos seus sonhos. Mas eu te confesso, assim, que foi muito... É que chega uma pessoa lá no gabinete 203, entende? Como eu recebi um vereador de Caibi. Cara, assim, ó, é uma pessoa preciosa. Ele te pede uma coisa que é possível você ajudar, por que você não vai ajudar? Sabe que eu não falo isso só aqui. Na minha região, inclusive, né, que eu sou aqui do litoral, eu sou uma pessoa que contesta essa coisa do voto regional. Entende? Porque é outra coisa que eu quero dizer para vocês. Por que uma pessoa é melhor ou pior que a outra em razão do endereço que ela vive? Por que o desempenho dela como representante estadual, porque a função é essa, é para o estado de Santa Catarina, a gente não tem voto distrital e a gente não tem ação distrital mandatária. Não é como eu não vou ser contratada pelo povo para ser secretária regional do Sul, ou da ANREC, ou da ANFRE, ou sei lá. Não, eu sou deputada estadual dos 295 municípios. Me ponho à disposição para isso. Então, eu não concordo com essa postura de um vereador de uma região, um prefeito de uma região distinta, chegar no deputado, o deputado dizer, não, querido, eu não te atendo porque tu não é da minha região, como acontece. Ou não é minha pauta, não sou porque assim, querendo ou não, deputada, claro que existem pautas regionais, né? Sim, sim. E é claro que, eu vou dar um exemplo aqui, que me veio à cabeça agora. Nós tivemos aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição uma luta, uma briga imensa para a liberação do setor de radiologia, de radioterapia, radiologia, não, de... Acho que é radiologia. Não é radiologia. Então... É radioterapia, né? Que era para ser liberado em 30, 40 dias e só foi liberado depois de 10 meses. Né? E sem nenhum deputado aqui, nós não vimos um deputado da região federal, federal que a coisa é mais ampla. Nós vimos um deputado levantar a bandeira, tem gente saindo daqui para fazer rádio em Criciúma, em Floripa, em Porto Alegre, na PQP, e não tá com um centro aqui pronto para ser feito. Só esperando contratualização. Então, eu acho que isso esse voto regional é para esse tipo de pauta, entendeu? Eu não discordo, é claro que tem muita gente que é de fora que é muito presente. Inclusive, eu até brinco aqui, tem deputado federal que foi muito bem votado na última eleição, talvez dos mais votados da história de Tubarão, que nunca mais deu as caras aqui. Isso é de se salientar. Mas a nossa região aqui, infelizmente, né, a nossa região sul, a região da Murel em específico, ela é muito esquecida nessa questão. Né? Talvez essa proximidade, eu acho até que o Moisés vai levar um bom percentual de votos aqui, porque ele conseguiu quebrar um pouco isso. Né? Porque ele se relaciona direto com os prefeitos, né? Mas eu vou dizer uma coisa para ti, tá?
para contribuir com o que eu penso também e com o que tu atesta, o meu discurso ele também não ilide, o que eu falo para vocês não ilide o teu pensamento, porque sim, aí a gente começa a colocar assim um grau de importância. Uma cidade como Tubarão, ela precisa ter um deputado estadual e um deputado federal, e merece, tá? Porque a gente tem aqui um potencial eleitoral grande. O que eu quero só dizer é que a gente não pode limitar o nosso pensamento apenas a isso. Se a gente tiver uma pessoa de Tubarão que a gente saiba que é comprometida no seu gesto, e como é que a gente observa isso, pessoal? Assim, quem está em casa para votar, como é que eu consigo separar o joio do trigo? Você tem que observar a vida pregressa, entendeu? O capital político de alguém, ele tá... você enxerga na maneira como a pessoa tocou a sua vida até então. Esse é o patrimônio que um político carrega na hora da decisão de voto. Então, se vocês têm um representante aqui de Tubarão, que vocês parem um minutinho e olhem a história da vida da pessoa, seja ela já político ou não. Se é uma pessoa de compromisso, de comprometimento, a chance de ela ser um bom parlamentar é muito maior, né? Acho que é esse detalhe que o eleitor tem que parar e pensar em quem vai votar. E dizer para ti que, de fato, assim, o Sul é uma região muito prestigiada. O Sul tem, assim, se a gente considerar todas as 3 regiões, né? Nós temos 9 parlamentares hoje. É bastante, é a região que mais tem deputados. Mas tudo concentra lá para a região carbonífera, né? Mais na região carbonífera, aqui é verdade. Tubarão, por exemplo, aqui nós não temos ninguém. Aqui na Muriel nós temos o Estevão, que não é de Tubarão, é de Laguna. Nós temos o Weber, que é de São Ludgero, não é daqui. Mas a cidade polo da Muriel não tem nenhuma, que é Tubarão. É verdade. É isso aí. Paulinha, mudei a câmera na hora errada aqui, agora que a gente Boca fala. Aberta. Bora lá falar do período que a gente está vencendo aí de pandemia, de tudo. Enfim, acho que a vida está voltando, ainda está voltando, acho que não voltou ao normal. Aliás, a Regi Kenning está batalhando para os horários de ônibus deixarem de ser horário de pandemia. O horário do Capivari e Tubarão ainda tem horário de pandemia. É uma vergonha esses itinerários de ônibus também, né? Barbaridade. Quem depende de ônibus aí, cara, ainda está com horário de pandemia, é sacanagem. Mas vamos lá. Próximo, ano que vem, superado, digamos, toda essa crise de sanitária, que foi o que movimentou praticamente esse primeiro mandato, esses 4 anos do Moisés, né, e de vocês, foi a grande pauta. O que tu acha, qual é o elenco, o que vem agora os próximos 4 anos, qual a principal pauta do governo? Indubitavelmente, a primeira questão é resolver as cirurgias eletivas que estão ainda atrasadas por conta dos 2 anos de Covid. Eu acho que a prioridade 0 do governo é secar as demandas na área de saúde, porque hoje a gente tem recurso para isso. E, evidentemente, começar a investir ainda mais nos problemas modais, nos problemas de infraestrutura maiores que as cidades enfrentam. O Moisés reeleito seguramente vai continuar pautando os investimentos nas cidades pelo movimento municipalista que se criou agora, né? Eu imagino ele fortalecendo ainda mais as relações com os prefeitos. E eu acho que esse é o jeito mais assertivo de você distribuir e aplicar o recurso do Estado, né? E, naturalmente, assim, a atenção que tem que ser dada a toda a nossa estrutura de mobilidade nas regiões, que é o nosso maior problema, né? Temos que chamar um break, né? Temos que encerrar, né? Por conta da lei eleitoral, senão nós vamos apanhar dos outros aí, que a gente vai dar muito mais tempo pra Paulinha e aí vamos tudo pra cadeia nós aqui. Ninguém manda os outros ser sem conteúdo. Ô Paulinha, olha só. Eu quero te fazer uma pergunta, então, já que o Bica me deu um esporro aqui, me deu um esporro subliminar aqui, deixa eu te fazer uma última pergunta política também. Como é que vai ficar Paulinha na questão da política nacional, na questão presidencial? Tu não acha que essa questão, inclusive do governador, de não declarar voto em algum candidato a presidente, pode prejudicar, haja vista que Santa Catarina é um estado que deve dar a majoritariedade dos votos ao Bolsonaro? Cara, assim, eu acho que o Moisés ele tem conduzido bem essa pauta, porque, na minha visão, tá? Na minha avaliação, a gente tem que fazer o descolamento dessas 2 eleições aí e mostrar para a população que isso é relevante. Por quê? Assim, o Moisés foi governador com Bolsonaro. E ele trabalhou muito bem os recursos do Estado. Por que é que ele tem que declarar voto ao Bolsonaro, ou ao Lula, ou a Simone Tebet, ou a qualquer um? Eu não acho que ele tenha que fazer isso. Porque vai parecer oportunismo, entendeu?
a gente tem um extremo, que é o público mais bolsonarista, que xinga o Moisés e diz que ele foi o traidor do Bolsonaro, e aí a gente para e fica pensando, meu Deus, o que esse homem fez para trair o presidente da República? Porque uma vez saiu uma entrevista numa fala mal colocada, porque ele foi numa reunião de governadores que apresentaram uma carta que ele não quis assinar. Então, assim, é muito mimimi contado sobre a relação do Moisés com... Porque o Moisés é um cara, ele é daqui, gente. Vocês conhecem ele melhor do que eu. Ou há mais tempo, né? Conhecem o Moisés antes de ele ser governador. O Moisés é um cara discreto, ele é na dele, entendeu? E eu acho que a gente trabalha... Hoje, o que eu penso? Na minha avaliação, a gente trabalha para que Santa Catarina enxergue que a gente não pode voltar de fio a pavio como votou na eleição passada. Quer votar no Bolsonaro? Beleza. Mas agora a gente tem uma avaliação de governo de 4 anos para fazer. E isso tem que ser feito com distinção. A gente tem deputados para votar e tem que ser analisado com distinção. Tem deputados bolsonaristas que merecem o voto da população de novo, tem outros que não. E a população tem que conseguir enxergar isso, né? E eu tenho muito receio, vou falar para ti, na minha opinião, isso é a minha opinião, tá? De o Moisés simplesmente amanhã declarar voto ao Bolsonaro, por exemplo, porque ele é um cara de direita, ele não é um cara de esquerda e todo mundo sabe disso. E para o público bolsonarista, ele pareceu oportunista, entendeu? Então, é assim, ó, é um fio de navalha muito sensível, que no segundo turno, aí sim, a gente vai ter que discutir não vai ter como fugir disso. Se encerrar a eleição presidencial no primeiro turno, ok. Se não, nós vamos tudo, né, pro pau, uns com Lula, outros pro Bolsonaro, porque vai ser isso, né? E aí o governador vai ter que se manifestar. E a Paulinha? Não pipoca, Paulinha. Não, a Paulinha, não é questão de pipocar. Eu juro pra ti, assim, ó, eu tenho dito isso para as pessoas, eu não tenho, assim, ó, eu não decidi o meu voto para presidente ainda. Quero deixar isso dito aqui para vocês, mas eu tô gostando muito mesmo da postura de uma mulher chamada Simone Tebet. Não sei se vocês assistiram o debate, mas eu gostei muito do jeito dela, entendeu? Claro que a gente que está na lida há tantos anos, acompanha a história. Poxa, ela foi prefeita. Eu acho a história dela parecida com a minha, entendeu? Estou gostando dela. Então, por enquanto, eu acho que eu vou de Simone. Bom, meu amigo Piriguete encaminhou uma para eu encerrar aqui, digamos assim, porque o Piriguete é muito ligado à questão do carvão, presidente do Sindicato dos Mineiros, tudo, e ele está... agradecendo a deputada que encampou essa luta naquela transição energética aí, dessa crise toda que nós tivemos, né, Nilton? Lembra? Vai fechar a ENGIE, 6 mil empregos diretos, não sei quantos milhões por ano, era um desespero. E o Piriguete, lembrando aqui, disse, olha, a deputada foi quem puxou a frente de levar essa luta aqui na Assembleia Legislativa. Sem dúvida, a gente assumiu essa luta muito em razão do Piriguete, que é importante, olha como as relações, tu que está desiludido da vida, amigo, existem paulistas por aí que podem curar corações, tá? Quero falar isso pra ti. Uai, tu acaba comigo. Cara, né, mas é real. Tem que fazer assim. um auxílio, tem que falar Moisés Auxílio, psicólogo. Mas é verdade, assim, ó, o amor, ele é fantástico, né? O amor entre pessoas, entre seres humanos, é a conexão que eu tenho com o Piriguete me levou para a causa dos mineiros, né? A gente se permite chegar nos lugares por conta do sentimento que a gente nutre pelas pessoas. Isso é muito fantástico. Isso eu digo que vai além da política e além do voto. A Paulinha tem uma fala tão bacana que a gente tem que encerrar, nós já estamos atrasados, cara, mas é porque, para ficar claro para quem está ouvindo, a Paulinha fala do amor das pessoas e citou o Piriguete, e aí alguma mente maliciosa pode estar ouvindo, imaginando que existe algum relacionamento amoroso. Paulinha, a esposa do Piriguete está aqui do lado, né? A gente sabe, é uma coisa tão bacana, tu fala de amor entre pessoas de uma maneira muito, muito legal de se acompanhar. Paulinha, como o Niltinho disse, a gente gostaria de ficar um podcast contigo aqui, cara, mas a lei eleitoral nos proíbe. Se conseguir a eleição, apareça e a gente fica aí mantendo com certeza. Eu já prometi de vir aí fazer uma janta depois da eleição. A gente pode fazer o seguinte, que eu acho que é uma troca justa, Bica. A Paulinha vira aqui mais ao final da semana, a gente leva ela aqui para conhecer a Laguna, Farol, e num outro final de semana a gente vai em Bombinhas. Tá feito o negócio, o pacote tá completo já. Vai ser um prazer receber vocês lá, gente. Eu adorei essa entrevista para começar o meu dia. Vocês dois... Tu sabes que o Bica, eu já tive algumas entrevistas com ele no meio da rua, assim, né? Ele com o gravadorzinho. E a gente já se falou outras ocasiões também. Mas é muito diferente o ao vivo, né? A gente chegar aqui no estúdio. Nossa, e eu começo meu dia muito mais feliz por conta de vocês dois. Podem ter certeza disso, né? Seja bem-vinda. Obrigadão sempre aqui. Obrigado. Show de bola. Vamos ao break comercial, faltando 15 minutos.